Eu quero até trazer um pouco mais de informação sobre essa história toda envolvendo a ligação do Lula com o Trump, porque o ministro da Fazenda afirmou estar otimista com essas tratativas envolvendo os Estados Unidos. Vamos então com o André Anelli, que vai nos ajudar a entender um pouco dessa história, porque o ministro fala que confia nesse processo que deve favorecer a economia brasileira, mesmo com a interlocução de Marco Rubio, né, André Anelli? Conta pra gente os detalhes, por favor. Exatamente isso, Evandro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não citou nominalmente Marco Rubio, ele que é então o secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos e que tem uma tendência mais ideológica dentro da Casa Branca, até como explicou de forma muito aprofundada agora há pouco o correspondente Eliseu Caetano. Mesmo assim, Haddad acredita, então, que apesar dessa escolha de Marco Rubio para continuar as negociações em torno de uma reunião bilateral entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, essa participação de Marco Rubio não deve acabar interferindo, então, no avanço do diálogo entre os dois presidentes. Fernando Haddad afirmou que o Brasil tem um grande argumento favorável, que é justamente o fato de a balança comercial dos Estados Unidos ser superavitária com o Brasil, no sentido de que o nosso país importa mais do que exporta para os americanos e que por isso, então, não é vantajoso manter esse tarifaço. E então, por conta dessa questão financeira internacional, de comércio internacional, Haddad acredita que não deve haver interferência ideológica nas negociações por conta da escolha de Marco Rubio para fazer, então, todo o agendamento e toda essa negociação em torno dos dois países. A estratégia que foi decidida pelo presidente Lula vai render os melhores frutos para o Brasil, independentemente de quem seja designado para negociar em nome do governo dos Estados Unidos. Eu penso que a diplomacia brasileira, com os argumentos que tem, vai saber superar esse momento que foi um equívoco muito grande, muito mais com base em desinformação, né, do que propriamente com base na realidade dos fatos, né? Os fatos são muito favoráveis à parceria, em todos os aspectos, inclusive no que concerne a vantagens que os Estados Unidos têm ao estabelecer relações comerciais com o Brasil. E nesse sentido, Fernando Haddad continua com a expectativa de um encontro ou de uma reunião, nem que seja por telefone, por videoconferência, com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, também no sentido de, paralelamente a essa possível conversa entre Lula e Trump, negociar também o fim do tarifaço com os Estados Unidos. Lembrando que Fernando Haddad tem uma agenda em Washington nos próximos dias e durante, então, o cumprimento dessa agenda, existe a expectativa, então, de que ele encontre o seu equivalente lá nos Estados Unidos também para auxiliar o Brasil nessas negociações. Evandro. Pelas informações, André Anelli. Um abraço para você e daqui a pouco eu te chamo para falar um pouquinho também sobre IOF e a visão do ministro da Fazenda sobre essa história. Agora, o Fábio Piperno, o ministro da Fazenda, obviamente, gostaria de ter um interlocutor que fosse o par dele lá nos Estados Unidos, o ministro da Economia, da Fazenda lá norte-americano, mas encontra Marco Rubio nessa história. Agora, a gente precisa lembrar que tudo aquilo que for definido ou o caminho assumido por Marco Rubio nesse debate terá o aval e a ordem de Donald Trump. Então, se ele vier para o fight, isso aí tem aval e ordem de Donald Trump. Mas quem carregaria a mensagem é, obviamente, aquele que serve para isso. Ele também serve para proteger Donald Trump em algumas ocasiões. E se ele abrandar o debate, diferentemente do que aconteceu em outros momentos, também se tem aí um recado direto do presidente norte-americano. Você avalia dessa maneira, Piperno? Perfeito. Primeiro então vamos pegar o primeiro tópico de tudo que você disse. Scott Bessent, que seria, então, o homólogo aí de Fernando Haddad, né? O equivalente do Haddad, ele também é um linha dura ideológico. Não vamos esquecer que ele é aquele, o senhor Alan Gani vai se recordar muito bem, que há pouco mais de um mês chegou, inclusive, a mandar, né, um link para o Haddad, para uma reunião que eles teriam aí à distância, e acabou sendo persuadido por Eduardo Bolsonaro e amigos e tal,
a não manter esse compromisso e, inclusive, no dia previamente agendado com Haddad, ele se encontrou com Eduardo Bolsonaro. Então, do ponto de vista ideológico, não faz muita diferença conversar com Bessent ou falar com Marco Rubio. Marco Rubio, identificado com a ala mais à direita do governo Trump, ele é também ele tem um chefe, ele é um cumpridor de ordens. Ele não vai lá para fazer algo diferente daquilo que o todo-poderoso chefão mandar. Não é assim que as coisas acontecem. É óbvio que talvez o governo brasileiro quisesse um outro interlocutor, mas esse é o interlocutor confiável para o presidente Trump. Então, outra coisa, não existe, imagino eu, pelo menos pelas manifestações que eu vi até aqui, nenhum clima de euforia no governo brasileiro. Pode haver, por conta de um ou outro personagem mais ligado ao presidente, alguém de esquerda mais festiva e tal, mas em relação aos quadros do governo, me parece que está todo mundo agindo com os pés no chão. Porque, bem na real, qual é a situação? A situação é que agora há alguns canais de interlocução, inclusive com a Casa Branca, coisa que não ocorria 2, 3 semanas atrás. Basicamente é isso que melhorou. Não havia nenhuma possibilidade, nenhuma chance de contato no curto prazo. De repente, eles conversaram 2 semanas atrás na Assembleia Geral da ONU, se falaram ontem pelo telefone e há uma outra conversa agendada para Malásia. Agora, por enquanto é só, não tem nenhum acordo fechado, embora a nota do presidente Trump de ontem tenha aberto a possibilidade. Ele fala, quero fazer negócio com o Brasil. Agora, um embaixador muito experiente, craque na diplomacia, chamado Roberto Abdenur, que já foi embaixador do Brasil em Washington, em uma entrevista concedida hoje ao portal UOL, ele destaca o seguinte, os canais existem hoje, porque empresários, integrantes do governo e políticos dos dois lados fizeram chegar à Casa Branca também a informação de que tudo isso está trazendo muito prejuízo para a economia americana e também para a popularidade do presidente Trump. Afinal de contas, o americano médio, senhor Evandro, também é obrigado a pagar mais caro agora pelo cafezinho e pela carne. Ô Bruno Musa, eu quero te ouvir sobre esse movimento. Bom, vamos lá. Eu acredito que esse otimismo declarado por ele me parece ainda como um todo, como qualquer posicionamento que nós tenhamos um pouco precipitado nesse momento. Veja, eu estava olhando agora aqui um vídeo recente de uma negociação, uma conversa ali aberta do Trump com o primeiro-ministro canadense. E ele usa as mesmas palavras para todo mundo que usou pelo Trump, que usou para o Putin e que logo depois, alguns dias depois, mudou de lado. Usando agora, por exemplo, com o primeiro-ministro canadense, falando, ele é um grande homem, ele está fazendo um incrível trabalho no Canadá. E uma repórter pergunta justamente para ele o seguinte, então, se ele é um grande homem, está fazendo um grande trabalho, e você quer fazer um acordo com o Canadá, por que as tarifas não caem? E o Trump respondeu, porque eu também quero ser um bom homem. Todo mundo começou a rir, inclusive o canadense. Ou seja, o que eu quero dizer é que me parece, de um lado ou de outro, tá? Não quero parecer clubismo aqui de um lado, não. Realmente muito precipitado tudo isso. Ter o Marco Rubio como negociador me parece realmente uma posição mais dura dos Estados Unidos. O Marco Rubio, ele é uma pessoa que ele bate enfaticamente contra a esquerda, ele tem familiares em Cuba, se não me engano, familiares que ainda vivem lá, que estão presos dentro do regime. Eu mencionei ontem que eu estive 2 vezes em Cuba, então, literalmente, há pessoas que não conseguem sair da ilha. Então, ele tem ali aquele sentimento e aquela sensação pelo que a família dele passou como um todo. Se o Donald Trump tivesse colocado um negociador voltado muito mais para o campo político, para o campo econômico e não para o campo político, eu acho que daria muito mais abertura para conversas. Então, de novo, acho muito precipitado. Só para finalizar, eu não costumo acreditar em políticos. Eu acho que eu tenho 3, 4 amigos políticos que eu me tornei amigo
porque tem um alinhamento de pensamentos. Então, eu, por definição, isso é um direito meu, não acredito em políticos, ainda mais quando a gente vê naquele discurso que parece os anos 90, ontem Alckmin falando naquele tom calmo, como se estivesse navegando em mares do Caribe, com paisagens lindas, tudo acontecendo da melhor maneira possível. Foi uma ótima conversa, e aí a gente já começa a replicar que foi maravilhosamente bem. Só que do Trump a gente só ouviu as mesmas palavras de sempre, como eu mencionei agora aqui do Canadá. Então, de novo, eu acho que o governo tem o papel de passar esse otimismo, mas eu acho que dentro deles, eles sabem muito bem que é precipitado para cantar vitória. Amigos políticos de Bruno Musa, quando vocês se reunirem com ele, entendam que mesmo ali na proximidade, na intimidade, falando, ele não está acreditando em nada do que vocês estão contando, né, seu Bruno Musa? E se tratando, se vão prometer alguma coisa para entregar, pode ter certeza. Sendo amigo ou não, eu duvidarei. Recado dado, então, para o próximo churrasco.